Eu trouxe essa questão do crente 6 horas, pessoas depositando na mão de outras pessoas a incumbência e a responsabilidade de se achegar ao trono de Deus, que é exatamente aquilo que o povo fez lá no deserto com Moisés. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação paroleira, seja uma vez muito bem-vinda a mais uma roda de parola inédita, parola de número 230, mais uma dentro do tema Nova Aliança em Cristo, onde nós estamos aqui parolando, batendo um papo muito gostoso a respeito da carta aos Hebreus. Então, se você não está acompanhando desde a primeira parola, eu quero encorajar você, porque essa aqui já é a quarta do tema. Está sendo uma conversa maravilhosa e, como você pode perceber, Oráculo, mais uma vez, está afastado, né, por disciplina, mente brilhante. Ou vamos contar a verdade para o nosso público? Na verdade, o nosso Neymar, ele está de novo contundido. Paulinho é vítima, mais uma vítima da onda de frio em Presidente Prudente. Ficamos sabendo, Wilson, que lá o prefeito decretou estado de Armagedon, né? Porque já foram, né, 10 graus em Presidente Prudente, e lá as pessoas elas não fazem ideia o que é sobreviver com 10 graus de temperatura. Então, todos eles lá entraram em colapso. Inclusive, o nosso amado e querido Oráculo sucumbiu a um vírus de gripe, está lá acamado novamente, porque não sabe viver no frio. Só sabe viver no calorzinho lá, né, mente? É uma tristeza, né? Está contundido de novo, mas ele vai voltar ao jogo. Vai voltar ao jogo. Deixar uns dias ele de molho e vai dar tudo bem. Semana passada nós tivemos um bate-papo maravilhoso a respeito de Jesus ser o nosso descanso. E eu confesso para você, Will, que eu assisti pelo menos umas 3 vezes essa parola e ela trouxe insights, assim, para mim, por exemplo, maravilhosos sobre esse entendimento, né, de que Jesus é o descanso. Inclusive, o recorte que eu fiz do Paulinho fala que o fim da lei é Cristo, ele fala sobre cada detalhe, cada parágrafo, cada letra. E, na verdade, é que a gente vai fazer uma continuação, né? A continuação deste bate-papo, que a gente vai avançar aqui um pouquinho para o capítulo 5, e a gente vai entender que a lei, o fim da lei é Cristo, o sumo sacerdote, que é Cristo, nos levou para esse descanso, mas, além de levar a gente para esse descanso, o capítulo 5 vai trazer uma passagem que eu julgo ser belíssima, lindíssima, que é tema para muitas músicas, quem sabe, de louvor que nós ouvimos nos últimos anos. E a gente, particularmente, que gosta de Fernandinho, vai lembrar da música, né? Abrir um novo e vivo caminho. Essa realidade, Will, de que Jesus ele veio e abriu esse caminho, se a gente não entender, né, desde o comecinho, como diria o Macaco Tunico, né, diante do trono para crianças, naqueles CDs que a gente fazia teatro há 13 anos atrás. O Xandão, nosso bolota. Xandão, nosso eterno bolota. Xandão era o bolota. Era muito bacana esse grupo que a gente tinha, mas... E eu lembro de uma fala do Mico Tunico, ele fala assim, e se a gente começasse do finzinho? Não, vamos começar do comecinho. Aqui, para a gente poder entender o que é esse novo e vivo caminho, a gente vai entender que existia um antigo caminho. Porque se existe um novo caminho, é porque existia um antigo caminho. Vamos contar para os nossos telespectadores, aqui os nossos internautas, Will, o que era, então, esse antigo caminho, para depois a gente partir para o novo? Bora lá. Vamos lembrar, né, o motivo pelo qual o autor de Hebreus ele está escrevendo. Nós já falamos sobre isso. O autor de Hebreus ele está escrevendo para os judeus que estão sendo perseguidos e estavam tendenciosos a voltar às práticas judaizantes. A gente já falou sobre isso, aquela provocação que eu fiz com o Paulinho, né? Se, de fato, o que é a carta de Hebreus, se não seria
algo complementar à carta de Gálatas, e nós já chegamos à conclusão que não, mas existem alguns pontos que há uma intersecção. Então nós temos que lembrar que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, povo judeu, não retrocedam, mas avancem, e entenda efetivamente, uma vez por todas, que Cristo ele morreu, e porque ele morreu, ele ressuscitou. Então ele implementou, ele instituiu a nova aliança, que ela é superior, tem promessas maiores, e por conta disso você não pode voltar à prática da lei. Vamos lembrar João capítulo 14, que é o famoso e famigerado texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos também lembrar que no tabernáculo nós tínhamos um véu de alto a baixo, e quando Jesus ele é morto na cruz, o véu ele é rasgado de alto a baixo. E eu gosto de uma ilustração que eu ouvi outro dia, que quando o povo judeu estava lamentando, quando eles estavam clamando diante de Deus, e quando tinha uma situação adversa, eles rasgavam as suas vestes. Então eu gostei de uma ilustração que eu ouvi outro dia, que na verdade o véu ele não foi rasgado de alto a baixo, na verdade foi o próprio Deus lamentando a morte do seu filho, então ele rasga as suas vestes. Lógico, isso é uma ilustração, né, que não é isso que a Bíblia está nos dizendo, mas eu gostei dessa ilustração, como Deus ele rasgando as suas vestes, ele rasgando e chorando pelo seu filho morrendo, porque ali houve uma separação por conta do pecado. Então aí a gente volta, porque na verdade, quando na antiga aliança, o homem, ele não podia entrar, ele não poderia entrar no Santo dos Santos, ele precisava de um sacerdote. E aí a Bíblia vai nos dizer que, mudando-se a lei, muda-se o sacerdócio. Antigamente, então, eu precisaria ter um intermediador, um intercessor, que pegaria, então, o sacrifício, imolaria, para que o sumo sacerdote ele pudesse entrar e fazer o sacrifício por mim. Na nova aliança, eu e você, o apóstolo Pedro vai nos dizer, e também no livro de Apocalipse, vai dizer que eu e você somos agora sacerdócio real. Então agora eu e você somos o sacerdote. Nós fomos constituídos em Cristo sacerdotes. Então, agora, como que eu vou entrar? E aí é onde nós entendemos que o que Jesus está falando em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, agora o novo e vivo caminho foi aberto. Em Jesus Cristo, o véu foi rasgado, a carne dele foi rasgada, foi dilacerada, para que nós pudéssemos entrar, então, no vivo e o novo caminho. Quando o autor de Hebreus ele está falando sobre isso, ele vai dizer algo muito mais além, porque ele vai dizer lá, dizendo: e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e com plena fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo. Veja que agora o único sacrifício foi feito, o último sacrifício foi feito. Então agora eu não vou mais precisar anualmente fazer recordação, porque agora eu fui purificado uma vez por todas. Então agora eu entro dentro desse novo caminho. Então aqui a gente já tem um pontapé do que significa esse novo e vivo caminho, porque agora eu tenho liberdade, eu tenho acesso ao Pai, e isso era o que o homem tinha no Éden. Então, o Éden, eu gosto dessa expressão, porque quando Deus ele está buscando saber onde Adão estava, a palavra onde tu estás não é algo geográfico, mas é algo espiritual. É como se estivesse dizendo: Adão, aonde você está que você não está exercendo o governo? Aonde você está que você não está exercendo o domínio? Aonde você está que o controle não está nas suas mãos?
Então agora Deus ele restaura isso através de Cristo Jesus. Então um vivo e novo caminho foi aberto. Então agora eu tenho livre acesso ao Pai. Na viração do dia no Éden tinha, e agora nós temos o livre acesso ao Pai. E não somente na viração do dia, porque agora a Bíblia vai nos dizer que eu sou filho, e porque eu sou filho, eu tenho livre acesso. Inclusive, essa passagem que você acabou de mencionar é assunto de uma das nossas parolas do ano retrasado, se eu não estou enganado, parola de número 148, dentro do tema Perguntas de Deus. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para você que está nos acompanhando assistir. Mas, Will, uma coisa que eu achei que você fosse abordar aqui quando você fala a respeito dessa mudança de sacerdócio, e que aí eu vou usar esse de gancho agora, porque não se trata apenas, né, se a gente pode usar o termo apenas aqui, mas não se trata apenas de abrir um caminho, mas também fazer uma mudança na forma pela qual nós nos achegamos ao trono de graça. A palavra vai dizer aqui no final do capítulo 4 que Jesus ele é o sacerdote compassivo, ou seja, ele é alguém que entende as nossas dores, é alguém que compreende os nossos sentimentos, não é simplesmente um sacerdote indiferente, né? Como de repente a gente poderia até falar do Antigo Testamento, né? Alguém que era lá colocado para interceder entre o povo e Deus, ia lá, imolava um cordeiro, assim. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas eu tenho um sentimento no meu coração de que aquilo, o sacerdote ele não tinha um real entendimento do que significava o pecado de todas aquelas pessoas em que ele estava representando naquele momento. Mas a palavra vai dizer que Jesus era diferente. Jesus, ele não só pagou o preço, mas ele literalmente sentiu na carne o peso do pecado de todos nós. E isso faz uma diferença muito grande entre o que acontecia, então, na antiga aliança e, então, agora na nova aliança. Bom, aqui a gente fala que Jesus era um sacerdote compassivo, ou seja, ele sentia e entendia os nossos sentimentos, mas a partir do momento que ele abre esse caminho, ele proporciona para a gente, Will, que todos nós nos acheguemos com confiança. Algumas traduções vão falar com ousadia, outras traduções vão falar em outros termos, mas eu acho que a palavra aqui, confiança, é muito importante para a gente estar pontuando aqui. Porque a gente vê na Antiga Aliança, e eu usei, se não me engano, na primeira parola nossa dentro desse tema, uma ilustração, estava eu e você, inclusive, então acho que foi a segunda parola, essa imagem comparativa entre Deus no monte em Levítico, lá em Números e Deuteronômio, e Deus no monte no Novo Testamento. Deus no monte do Antigo Testamento, onde o povo tinha medo de se achegar à montanha, tinha medo de se achegar à presença de Deus, porque eles tinham uma visão de Deus que era o Adonai, que era o Senhor, o severo, aquele que punia, né? Aquele que vinha com juízo sobre o povo apenas. Mas Jesus veio para estabelecer também uma nova relação com Deus. E a gente vai tratar esse assunto, por exemplo, dentro do nosso tema de paternidade, lá na primeira temporada nossa, em 2021, eu não vou lembrar agora qual parola, mas quando Jesus ele inaugura o seu ministério, ele traz para aquele povo uma nova dimensão de relação com Deus, onde ele deixa de ser aquele Deus distante no alto e sublime trono que só assiste a nossa vida de longe, para um Deus que vem e participa das nossas vidas, que participa das nossas dores. E que, de igual forma, nós podemos chegar ousadamente diante do trono, uma vez que existe alguém que permanentemente intercede por nós. E aqui eu acho que está uma chave importante que você mensurou, porque o sacrifício da antiga aliança era um sacrifício temporário, ou seja, de tempos em tempos era necessário aquele sacrifício ser refeito. Entretanto, no sacrifício de Cristo é um sacrifício permanente.
é um sacrifício eterno. Nós podemos nos achegar hoje e amanhã, e depois de amanhã novamente, semana que vem de novo, diante do Senhor, crendo que nós temos, então, um intercessor que intercede por nós diretamente, né? O que você citou aí é o princípio que E.W. Kenyon ele fala no seu livro Identidade, né? E também um outro atributo chamado substituição. De fato, na lei mosaica, quando havia o sacrifício, havia um cerimonial. Quando nós olhamos para a lei mosaica, e até aquilo que o Paulinho ele falou, toda vez que nós olhamos para a lei ela era dividida em 3 pilares: social, litúrgico, cerimonial e moral ético, né? Então, o sacrifício era algo cerimonial. Tanto que outro dia uma pessoa fez a seguinte pergunta: poxa, já tem os bezerros de vermelho lá, né, em Israel, então por que não é molado, né? E aí o presidente do Israel falou: não, nós não vamos poder. Por quê? A profecia diz que tem que ser no 3º templo. E eles não têm o 3º templo. E aí é interessante isso, porque quando o templo de Herodes ele é destruído, e eu não sei se você já viu isso, Arthur, mas o templo de Herodes só ficou em pé mesmo por 3 anos, porque ele é acabado de construir no ano 67, e aí no ano 70 ele é demolido, por conta de uma guerra que teve lá e tudo mais. Bom, por isso que Jesus ele olha e fala assim: olha, eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu restauro. O que ele estava falando? A adoração ela vai sair de um templo de pedra e ele vai entrar agora, por isso que Jesus ele diz lá em João capítulo 4, que chegará o tempo, e já chegou, que a adoração ela vai ser verdadeira e ela vai ser em qualquer canto, não vai ser naquele monte ou nesse. Bom, então Jesus, quando você cita Hebreus capítulo 4, ele está falando o seguinte: olha, eu me identifiquei com as dores, eu me coloquei no seu lugar. Então eu sei que era impossível do homem ele cumprir todos os preceitos da lei, tanto que é engraçado quando Deus ele está dando a lei e os juízos e os preceitos para Moisés, e Moisés fala ao povo, e o povo fala assim: não, vem com a gente que a gente vai cumprir tudo, né? E Deus mesmo fala assim: vai nada. Isso aí logo vai azedar o pé do frango, né? E isso acontece a ponto de eles depois erguerem um bezerro de ouro, né? Bom, mas voltando. Então, Jesus ele se identificou, e quando ele se identifica, ele fala: olha, então eu vou na cruz porque vocês não vão conseguir fazer isso. E maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então eu estou lá em Gálatas capítulo 3. Bom, Jesus ele se identificou conosco, com as nossas dores, com os nossos pecados, mas ele não pecou, porque ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E ele nos substituiu. Então ele identificou e ele nos substituiu. Quando ele nos substituiu naquela cruz, que é um princípio de subrogação, ou seja, ele se colocou na nossa condição, agora o novo e vivo caminho abriu. Muito bem. Vamos lá lembrar, certa vez, quando o povo está diante daquela montanha, está vendo lá trovão, está vendo tudo aquilo acontecer, aquele Armagedon, aquele apocalipse acontecendo, e o povo olha e fala assim: cê é louco, vou nada, Moisés, fala você aí, eu não vou lá não. Mas, na verdade, Deus é um Deus relacional, é um Deus de relacionamento. Tanto que eu não canso de dizer essa frase de Agostinho, que a cruz foi o púlpito onde o amor foi pregado. É onde houve a religação, e por isso que vem a palavra religião, de religar o homem com o Criador. Só que Jesus ele veio fazer algo muito maior. A Bíblia vai nos dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus ele estava reconciliando o homem com Cristo através de Cristo. Ou seja,
Ele fez a própria religação, mas a reconciliação. Então, ele reconciliou o homem com ele mesmo através de Cristo. E aí foi aberto esse novo e vivo caminho. E agora, aquele temor, aquele medo que eu tinha, eu não tenho mais. Por isso que o autor de Hebreus, ele vai dizer da seguinte forma, lá no verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, audácia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. Olha, então ele está falando pelo sangue. Então agora o sangue está sobre a minha vida. E porque esse sangue está sobre mim, agora eu entro. E porque eu entro no novo e vivo caminho. Mas olha que interessante, porque o autor de Hebreus, ele está apontando para algo que aconteceu no passado, que deve acontecer no presente, mas ele aponta para algo que é futuro. Porque no verso 25 ele vai dizer assim, ó, mas não deixemos de congregar. O que ele está dizendo aqui, olha, é na Assembleia dos Justos. Ou seja, quando você for ao culto, ali vai ser um ambiente onde você vai ter a comunhão com os santos. O que significa, então, a comunhão com os santos? Significa dizer que aquilo que foi aberto, você agora não vai viver de forma isolada, como que todas as vezes eu iria, vamos supor que o Arthur, ele fosse um sacerdote. Eu levaria o meu cabritinho lá, ou minha efa, Arthur está aqui, faça lá por mim, por favor. Agora não, agora, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, eu vou prestar um culto racional ao Senhor na congregação dos santos, onde todos juntos vamos prestar um culto racional a Deus, apresentando o nosso corpo. Opa, olha que interessante. Agora eu não vou apresentar mais um cordeiro, porque o cordeiro já foi apresentado. Agora eu apresento a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Lá atrás, um cordeiro tinha que morrer. Então eu tinha que apresentar a morte para que a vida me permitisse chegar diante de Deus. Agora eu apresento a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí, Arthur, vem um plus a mais. A mulher perguntou, Jesus, afinal de contas, onde eu presto o sacrifício? Eu presto no monte de Jerusalém, porque ele está se reportando a Jeroboão, não vem ao caso aqui agora, ou eu vou no monte de Jeroboão? Ele está falando o quê? Agora não vai ser nem lá nem acolá, porque a tua vida, a tua vida tem que exalar a adoração. Então significa dizer que a adoração é um estilo de vida, não é um lugar onde eu presto. Não é geográfico, é a minha vida. Então, eu entro no vivo e novo caminho agora. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que estão nos assistindo e estão nos ouvindo, Pai, eu as abençoo. Afinal de contas, na verdade, eu não as abençoo, porque em Efésios 1:3 diz que o Senhor já as abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, Pai, eu chamo à existência essas bênçãos. Veja, eu acabei de entrar no vivo e santo caminho, vivo e novo caminho, porque eu já tenho acesso livre ao Pai. Amém? Então, veja que agora esse acesso, ele é ilimitado, ele é irrestrito. Eu não tenho mais nada que me impede. E aí é como o meu pastor diz, bom, eu posso ser impedido de ir na casa do Arthur. Eu posso ser impedido de pregar para o Arthur, mas o Arthur não tem o poder de impedir a minha oração, que estou aqui em São Paulo, a 16 graus, e eu acabo de falar, Pai, oro para que a Liz ela seja abençoada, eu oro para que o Rafa seja abençoado, eu oro para que haja um progresso, oro para que haja um avanço na vida do Arthur. Como que o Arthur ele vai impedir a minha oração? Não dá, porque agora eu entrei com intrepidez e não tem como, eu já estou lá dentro.
Então, Arthur, não adianta você rejeitar a minha oração, porque agora eu orei por você e já é. Amém. Eu recebo aqui em nome de Jesus. Olha, você fez um emoji. Você fez um emoji, que lindinho. Aqui em Curitiba eu recebo com 7 graus de temperatura. Olha, mas era 1000 graus de fogo santo e poder. Hein? Mas o fogo é puro aqui. Uma coisa que você falou, eu achei bem interessante, e traz para a gente aqui um parênteses, quem sabe, para a gente ter uma palavra pastoral com quem nos acompanha, Will. Quando a gente fala a respeito de um novo e vivo caminho, nós temos acesso direto ao Pai, sabendo que há um intercessor que intercede por nós, não com um peso de juízo contínuo, mas com um peso de graça, de socorro e de misericórdia. Ter essa percepção muda a forma como nós nos relacionamos com Deus, não só na nossa vida de oração, mas também, como você disse, na nossa vida como um todo, porque a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente passa também a entender que a nossa vida de comunhão ela é contínua com Deus. Ou seja, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tenho um número infinito de possibilidades e de oportunidades de entrar em comunhão com Deus. Mas eu quero trazer uma reflexão para a gente fazer junto aqui, e eu acredito que a nossa realidade pastoral não seja muito diferente nesse sentido. Existe uma brincadeira, né, já muito antiga, talvez de 20 anos atrás que a gente já se conhece, que são os tipos de crente. O crente girafa, o crente 007, o crente não sei o quê. Você vai lembrar disso, né? E entre um deles... Qual que é? Não, a cabeça está sempre nas alturas, né? Mas o que eu quero destacar aqui para a gente conversar é o Paulinho. O Paulinho é um crente girafa, né? Com aqueles 2 metros de altura dele. Mas o que eu queria destacar para a gente conversar aqui um pouquinho é o crente 6 horas. Né? Esse crente 6 horas é um crente que existe em toda e qualquer realidade de qualquer igreja local do Brasil inteiro. Né? Que é o famoso, quando a gente, irmão, vamos lá com a gente no culto de oração. Não, eu não vou, mas 6 horas por mim. Né? Dentro do imaginário cristão, ainda existe muita gente que ainda fica preso a uma cultura de colocar o intercessor sempre entre ela e Deus, crendo que alguém tem uma oração mais forte, uma oração mais poderosa, crendo que existe alguém que tenha um poder maior para poder falar com Deus, um crachá, uma autoridade, uma estrelinha no uniforme. Não, ora você, porque Deus ouve você mais do que ouve a mim, né? A gente vê isso ainda, infelizmente, viu, nos nossos contextos de igreja. É claro que eu entendo que o papel dos crentes maduros é interceder pelos seus irmãos e apresentar suas súplicas, suas orações, e o que você acabou de fazer aqui comigo é uma prova real disso. Mas quando eu coloco na mão do meu irmão o peso e a responsabilidade para que apenas ele busque a Deus em meu favor, a gente cria um problema e a gente, de certa forma, anula isso aqui que nós estamos conversando. Jesus proporcionou que nós tivéssemos um acesso direto à presença de Deus, a um trono de graça, de misericórdia, para que nós usufruíssemos disso. No entanto, ainda muita gente prefere continuar pedindo para que outros intercedam no nosso lugar. Você que é um cara de oração, que é um cara do ministério de intercessão, você que tem uma visão muito clara a respeito disso. Esse tipo de coisa ainda, infelizmente, ainda acontece bastante? Na minha concepção, assim, Arthur, nós estamos vivendo um tempo onde a geração é uma geração do fast food. Nós já falamos sobre isso em algumas oportunidades, né? Sim. O problema é que nós
estamos vivendo hoje numa era tão tecnológica, de tão imediatismo, que nós não sabemos esperar as direções da parte de Deus, né? E aí é onde a gente, muitas vezes, terceiriza a nossa responsabilidade, a nossa obrigação de ter uma vida de comunhão com Deus, né? Quando nós olhamos para dentro desse propósito, desse princípio, o próprio profeta Samuel, ele certa vez ele disse assim: longe de mim por não orar por você, ou longe de mim por pecar por não orar, né? A vontade de Deus é que nós venhamos a alcançar um nível de maturidade, de estatura espiritual, onde nós venhamos a nos tornar, de fato e de verdade, pessoas de oração, como o apóstolo Paulo disse. Eu oro muito mais. Eu sei que ele está falando num contexto de oração em línguas, mas ele fala assim: olha, eu oro muito mais do que vocês. A ponto dele falar depois, em Tessalonicenses, orai sem cessar, né? A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Certa vez uma senhora lá da igreja virou para mim e falou assim: pastor, você pode orar por mim? Você pode orar por essa causa? Porque eu não sei orar como convém. Eu virei e falei assim, porque eu não sei orar. Aí eu virei e falei assim: então lascou, porque eu também não sei. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém. Ela, como assim? Mas você, professor, blá, 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 passou todo o meu currículo gospel, né? Aí, currículo gospel, eu gostei dessa daí. Passou todo o meu currículo gospel. Aí eu olhei para ela, abri lá em Romanos, e falei: a Bíblia está dizendo que ninguém sabe orar como convém. Então nós vamos orar junto. Charles Capps tem um livro chamado Quando Jesus Ora Através de Você. Eu recomendo a leitura desse livro. Esse livro, Charles Capps, ele vai trazer o papel do Espírito Santo como intermediador, como intercessor. E ele vai dizer algo muito interessante, que ele vai dizer sobre o momento que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não é que o Espírito Santo está aqui do meu lado, ele está gemendo. Não, ele vai orar com você, através de você. E aí ele traz o entendimento de que, como nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo, então, ele vai ser exatamente, entre aspas, um tradutor, um intérprete da oração. Então, como que as coisas vão acontecer? Salmo 115, 16, ele vai dizer que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra foi dada aos homens. E aí, eu amo essa expressão de John Wesley, quando ele diz da seguinte forma: eu não consigo entender, lógico que eu estou parafraseando, se o oráculo tivesse aqui, ele ia citar o texto exatamente como John Wesley diz, mas seria mais ou menos assim, porque eu não sei, mas existe alguma mística, algo da parte de Deus, que Deus ele só opera nessa terra através da oração de um justo. É mais ou menos isso que John Wesley disse. Charles Capps, ele está dizendo da mesma forma, mas ele está dando um mecanismo, dizendo: olha, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração. E a vontade de Deus, Arthur, é que nós venhamos a ter uma maturidade no sentido de nós explorarmos o vivo e o novo caminho, de nós entrarmos diante do trono da graça e alcançar o favor diante de Deus. E se nós soubéssemos, de fato, o que é estar diante do Altíssimo, o que é, de fato, você receber da revelação da parte de Deus, sabe, de você estar ali. Vou dar um testemunho do que aconteceu essa semana. Eu estava dando aula lá em Interlagos, e no meio da aula, assim, Deus me deu uma expressão, uma nota no meu coração, e eu parei de um lado de um aluno, e a gente tem por prática não tocar nos alunos, né? Mas nesse momento eu coloquei as mãos sobre um determinado aluno e eu comecei a orar em outras línguas. E de repente veio um direcionamento da parte de Deus. Eu falei: pessoal, vamos nos colocar em pé, vamos orar.
e nós começamos a orar. No dia seguinte, eu recebo o testemunho desse aluno. Esse aluno vira para mim e fala assim: professor, eu estive o dia inteiro numa opressão muito grande, com muitas dúvidas na minha cabeça. A Bíblia nos diz que há muitas vozes no mundo, né? E sabe, no momento que você se chegou diante de mim e começou a orar em outras línguas, o meu espírito se agitou, o meu espírito, não minha alma, se agitou, e eu comecei a ter o refrigério, porque lá em Isaías capítulo 28 diz que quando você ora em outras línguas, você recebe do refrigério do Senhor. E sabe, aquilo que era muitas vozes, aquilo se acalmou e eu recebi da parte de Deus. Veja, naquele momento, ela estava com a alma muito agitada. O salmista, ele diz: aquieta minha alma, eu ainda louvarei ao Senhor. Veja, é o salmista dizendo para a alma: aquieta, ele deu uma ordem à sua alma. E aí ele está louvando ao Senhor e está dizendo: aquieta. Salmos 46 vai dizer assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Agora, veja, como que eu posso ter esse nível de intimidade se eu terceirizo minha oração para o Arthur? Eu nunca vou crescer, e eu sei que nós vamos chegar em determinado momento para falar sobre Hebreus, capítulo 12, quando vai falar sobre nós exercitarmos as faculdades espirituais. O que significa isso? Deus, ele não quer que nós estejamos ou permaneçamos num posicionamento de neófito. O que isso significa dizer? Isso significa que Deus, ele quer que nós venhamos cada vez mais a cumprir o que está em Efésios capítulo 4, a partir do verso 12. Que nós venhamos a alcançar a estatura de Cristo, o amadurecimento. Agora, se eu sempre vou terceirizar, Arthur, você que vai orar por mim, você vai alcançar uma maturidade espiritual e eu sempre vou ser o crente 6 horas. E sabe de uma coisa? Isso é perigoso. E por que isso é perigoso? Porque eu depender da fé do outro, eu me coloco num posicionamento de manipulação. E a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos, capítulo 8, verso 14, que aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E a palavra aqui é filho. Esse é um filho ruios, filho maduro. Deus quer que nós sejamos guiados pelo Espírito. E isso é muito perigoso, porque se eu vou depender sempre da fé do Arthur, imagina que o Arthur, não é o caso, mas o Arthur, ele é um cara que, sei lá, viaja na maionese. Ele começa a manipular essas pessoas. Foi o que aconteceu outro dia. Um irmão, ele queria, porque queria trocar de carro, e a esposa chegou a ver o carro, e ela sonhou, e ela virou para o marido, e falou: olha, eu estive orando, e Deus falou que sim, compremos o carro. Arthur, eles foram lá e compraram o carro. O carro começou a dar muito problema. Aí eles me procuraram, falou assim: pastor, será que dá para você orar por nós, porque a gente não sabe o que fazer agora. E eu fui orar, o Senhor me deu uma palavra. Falei: irmãos, olha, eu estive orando, Deus me deu uma palavra, a palavra é essa. Na hora que eu entreguei a palavra, Arthur, a esposa virou e falou assim: impossível, porque Deus falou para mim. Eu falei: irmã, vocês me chamaram, pediram para a gente orar, eu orei, eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Fique em paz. Crê então naquilo que Deus falou para você, mas Deus não é Deus de confusão. Desliguei o telefone. Olha o problema de você terceirizar a sua fé. Né? O marido não era um homem de oração, acatou aquilo que a esposa falou. Só que quando eu entreguei essa palavra para eles, eu não estou falando que eu sou o dono da razão, nem que eu sou uma pessoa já tenha alcançado a maturidade na fé, mas eu estou desenvolvendo a minha salvação. O marido me escreveu, falou: pastor, eu vou entregar o carro, vou devolver, não vou ouvir o que a minha mulher está falando. Eu falei: olha, é importante você conversar com ela. Arthur, eles devolveram o carro. Passaram-se
um mês, 2 meses, mais ou menos, ele me liga e fala, pastor, glória a Deus, nós estamos vendo agora um outro carro. Você pode orar por nós? Veja, terceirizou de novo. O que eu falei para eles? Falei, não, irmãos, vocês vão orar. E aí eles foram na concessionária, olharam o carro. Pastor, falei, irmão, a Bíblia diz que se houver paz, houver alegria no espírito, é Deus já direcionando vocês. Mas, pastor, o que você acha? Falei, irmão, eu estou ensinando o cara a pescar, você está entendendo? Porque senão, Arthur, vai ficar sempre, Arthur, ora por mim. Exato. E não é essa a vontade de Deus. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu recomendo que você adquira o livro Quando Jesus Ora Através de Você, de Charles Capps. Tem lá na Amazon o livro. Eu recomendo que você leia, que você deguste desse livro. É maravilhoso. Esse é um assunto que eu quis trazer à baila, porque é uma dos nossos objetivos, né, Will? Não é só ficar aqui discutindo teologia, discutindo verso a verso, mas é trazer isso para um ambiente prático, um ambiente verdadeiro, onde a gente possa trazer as nossas experiências aqui. Eu sabia que você tinha experiências riquíssimas sobre esse tema. Mas quando a gente trabalha aqui também com casais, que foi o mesmo exemplo que você trouxe, né? E a gente sempre ora com os casais dizendo a seguinte coisa: Senhor, que o Senhor testifique no coração dele e dela a tua vontade. Ou seja, eu vou orar com vocês, não por vocês. Eu oro aqui com vocês, eu uno a minha oração à oração de vocês, mas a minha oração é para que Deus testifique no coração de vocês dois qual é a vontade dele. Então, vocês dois sentem e se resolvam depois, né? Porque sempre que a gente se coloca nessa condição, e aí eu sei que a gente vai, talvez fuja por um pequeno momento do assunto, mas quando a gente se coloca na condição de conselheiro de um casal, de um discipulado, não precisa necessariamente de um casal, pode ser de uma pessoa que nos procure, né? A gente tem que entender que existe a nossa opinião, existe o consenso geral, existe o que a palavra diz sobre. E uma das nossas responsabilidades é nunca trazer além do que a palavra diz sobre, né? Uma coisa pode ser um feeling, pode ser uma experiência pessoal, mas isso não necessariamente vai se repetir na vida da outra pessoa. A gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Mas eu trouxe essa questão do crente 6 horas, porque infelizmente é algo muito corriqueiro, né? A gente vê no dia a dia, nas televisões, nas estações de rádio aí, pessoas depositando na mão de outras pessoas a incumbência e a responsabilidade de se achegar ao trono de Deus, que é exatamente aquilo que o povo fez lá no deserto com Moisés. A questão toda é que a gente percebe que a maioria das pessoas ainda não percebeu que houve uma mudança da forma como nós nos relacionamos com Deus. Eu sei que eu disse isso há poucos minutos atrás, mas eu quero repetir, né? O sacrifício de Cristo oportunizou que eu e você, e quem está nos ouvindo, está nos assistindo, se achegue diante de Deus. E é uma oportunidade que muitos estão deixando passar, às vezes por preguiça, às vezes por negligência, às vezes por ignorância, às vezes por imprudência, né? Mas o fato é que a palavra está nos desafiando hoje. Não é segunda-feira a gente começa, né? Mas hoje a gente começar uma vida de relacionamento com Deus que vá além de um ritual, né? O que eu acho interessante é que Jesus não apontou um caminho. Ele é o caminho. O caminho é uma pessoa, não é um ritual. O caminho não é uma fórmula mágica que você faz, acorda às 5:30 da manhã e você acorda em jejum com um pé descalço, só com um canto da janela, uma cuia de chimarrão, e você achando que por esses próprios esforços teus, você vai ter uma recepção diferente da tua oração. Deus está disponível para ouvir a nossa oração às 5:30, às 6, às 6:30, às 8, às 10:30, às 3 da tarde, da mesma forma.
E eu creio que Deus pode se manifestar no interior do meu quarto, na minha sala, dentro do meu carro, dentro do metrô, no parque enquanto eu caminho, enquanto eu faço a minha academia. Deus pode se manifestar e falar ao meu coração em diversos momentos, porque, afinal de contas, uma vez que nós estamos nele, tudo aquilo que rege a nossa vida está nas mãos dele. E isso me preocupa muito, assim, de pessoas que ainda se colocam numa condição, e você usou um termo muito legal, de filhos imaturos, que ainda colocam na mão dos irmãos mais velhos a responsabilidade das tarefas, vamos dizer assim, da casa, né? E eu vejo muito isso dentro aqui de casa. Eu tenho um menino de 11, uma menina que vai fazer 18, e muitas vezes eu coloco algumas responsabilidades na mão da Liz, e outras diferentes na mão do Rafa, e eu vejo os questionamentos que um faz em relação ao outro. Mas por que você colocou isso aqui para ele fazer e para mim você colocou outra coisa? Existem níveis de maturidade diferentes, de responsabilidades diferentes e de resposta que a gente espera que são diferentes. Eu não espero a mesma maturidade de uma menina de 18 anos para um piá de 11. E a mesma coisa acontece conosco, né, Will? Mas agora, a gente não pode se contentar em permanecer sentado no cadeirão o resto da vida, esperando que as pessoas venham e sirvam colher na nossa boca, dizendo assim, tá aqui papinha, tá aqui papinha, tá aqui papinha. Quem sabe a palavra de hoje é um chacoalhão que algumas pessoas precisam ter, dizer assim, querido, eu preciso que você se levante desse cadeirão e que você assuma a sua posição de filho maduro e se coloque diante de Deus. Outra coisa que eu vejo é que talvez muitas pessoas ainda, Will, até por um peso de religiosidade, ou por terem sido ensinadas de uma forma errada, não se sentem dignas de estar diante de Deus para apresentar a sua oração. É como se o véu nunca fosse rasgado, nunca tivesse sido rasgado. É como se houvesse um muro que separasse a vida dela e a presença de Deus. E a palavra está dizendo que Jesus derrubou esse muro, que Jesus rasgou esse véu, mas muita gente ainda vive nesta vida impessoal com Deus, como se existisse esse muro e não se sentisse digno. Agora, o que eu acho maravilhoso é que a palavra não fala assim, olha, vinde todos vós que sois perfeitos. Mas a palavra assim, se acheguem àqueles com um coração sincero, aqueles com um coração verdadeiro. E aí, meu querido, você que está nos ouvindo e está nos assistindo, eu quero fazer de todo o meu coração um alerta para você, né? Não permita que atitudes erradas tuas, que pecados teus, te tirem da presença de Deus para sempre. A gente precisa encontrar um lugar, sim, é verdade, de arrependimento, para nos colocar novamente diante da presença de Deus com coragem, com ousadia, dizendo, Senhor, eis-me aqui outra vez diante de ti, eu abro o meu coração e eu sei que o teu clamor tu me escutas, como diz a canção. Nós precisamos ajudar, Will, ensinar pessoas. Eu acho que esse é um dos propósitos de que nós estamos aqui, né? Ensinar a pessoas de que elas precisam retomar este lugar de intimidade com Deus, que quem sabe um dia foi separado por causa de um pecado, por causa de uma atitude. Mas, meu querido, o véu foi rasgado. Você tem esse caminho aberto novamente. Desse jeito mesmo. Por isso que eu insisto. Você que tem interesse em conhecer mais sobre oração, busque esse livro de Charles Capps, Quando Jesus Ora Através de Você. É um livro extraordinário e se você é daqueles que não gosta de leitura, não se preocupa. É um livro também bem fininho, mas ele é tremendo, ele é profundo e ele vai te levar muito mais longe. Então, eu acho que com isso a gente pode chegar ao final dessa parola aqui. Já trouxemos bastante coisa, mas o que a gente quer deixar para você, meu querido, é exatamente essa mensagem nesse dia de hoje. A porta está aberta, o sangue já foi derramado, o caminho está livre. Jesus, ele é o novo e vivo caminho. E ele está te chamando hoje para uma vida de intimidade com ele. Que hoje seja, quem sabe, um dia de virada de chave na tua vida. E
Semana que vem a gente vai estar de volta, se Deus quiser, com um tema novo ainda. Aliás, um tema não, né? Um episódio novo dentro desse tema Nova Aliança em Cristo, avançando um pouquinho mais na nossa carta aos Hebreus. Quem sabe Paulinho já está de volta, recuperado da sua gripe. Mas, ó, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Nós estamos também em formato de podcast no Spotify. Escolha a plataforma que for melhor para você. O importante é que você fique por dentro de tudo aquilo que a gente posta já há 5 anos. São 230 semanas, 230 episódios, trazendo para você um conteúdo bíblico relevante, de uma forma leve, descontraída, lá no nosso site, o www.osparoleiros.com.br, além de todos os 41 temas que a gente já abordou, você vai encontrar também os nossos livros, e o curso do Oráculo de Introdução à Interpretação Bíblica. Will, até semana que vem, se Deus quiser, com um pouquinho menos de frio, né? Exatamente isso, e deixa um desafio aqui, de novo, para o Oráculo, não é verdade? Para ver se ele assistirá a nossa parola. O que nós falamos a respeito dele? Quem é Neymar? Grande abraço, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.